Oi, Aquário. Eles estão aqui, os mestres, os mentores, os guias, os guardiões, os anjos e os arcanjos. Seja muito bem-vindo à espiritualidade das cartas. Vamos lá receber Aquário? Vamos receber Aquário, tarô, espiritualidade. Quais as revelações, as mensagens para os aquarianos? Para os aquarianos, por favor, tarô. Se concentra, mentaliza as tuas intenções, relações, projetos de vida, espiritualidade. Confere também se a leitura é tua, o que não for liberta para o universo e pode sair espelhada. Ok, Aquário? Vamos lá. Quais as orientações, as visões e as revelações para Aquário? O julgamento, Rainha de Paus, Quatro de Paus, a Justiça, Cinco de Paus, Cavaleiro de Copas, o Louco, o Mundo. No oculto nós temos um 2 de Paus. Análises, muitas análises, mais olhares e mais análises, e as coisas nada mudavam. As coisas continuam exatamente onde elas estavam, como elas estavam. Só que, para algumas pessoas, as coisas começam a se movimentar de uma forma um pouco maior, fora do costume, tá? A gente está entrando, provavelmente, algumas pessoas já sentem isso, numa nova era universal, mundial, vibracional. Coisas que estão acontecendo que já estão totalmente desalinhados com os próprios estudos, com as próprias previsões, com os próprios termômetros, né? Termômetro meteorológico, de todas as formas, de aquecimento, de vulcão, de ventania, de todas as formas. Tudo que o ser humano pode estudar, ele vem estudando, ele vem desenvolvendo, ele vem se especializando, e nem assim ele consegue prever tudo. E aqui mostra essa mudança gigantesca que fala de mudanças vibracionais para uma nova era, principalmente para algumas pessoas. Obviamente que algumas pessoas, dentro do seu poder de detenção, né, de deter o poder de autoescolha, algumas pessoas ainda vão permanecer tecendo a sua linha do tempo. Para algumas pessoas esse tempo já chegou. Para algumas pessoas esse tecido vibracional já foi tecido, ele já foi criado, tá? E essa nova era, esse movimento aqui astral, ele chega para um grupo de pessoas, ele chega pelo menos para um coletivo de pessoas. E provavelmente não é um grupo tão pequeno de pessoas aqui. Aqui não fala em nenhum momento de exclusividade, tá? Aqui fala
da chegada de um triunfo da espiritualidade como forma de conscientizar, de uma forma de despertar coletivo, tá? Então, gente que andava aí meio exubizado, que não via, né, as revelações, os sinais, as verdades da vida, vão começar a enxergar. Algumas pessoas que negavam, que se ajustavam dentro de um comportamento de poder, vão despertar. Tá? Tem gente que usou por muito tempo, né, do poder de controle, do poder de arrogância na liderança de uma família aqui, de uma casa, sempre se colocou em um lugar inacessível, inalcançável, desigual, alguém que olhava sempre acima, estava sempre disposto a despejar a sua arrogância para quem quer que fosse, da família ou não, dos amigos ou não, tá? Para se dar conta daquilo que preenchia o seu orgulho no momento. E aí, aqui nós temos mais um arcano maior, além da carta do julgamento, nós temos também a carta da justiça, que fala tanto da justiça terrena quanto da justiça soberana, tá? Tudo será alinhado, tudo será esclarecido. Aqui tem um grupo de pessoas que eles vão entrar numa linha do tempo onde eles passam por diversos desafios, e algumas pessoas aqui, como eu disse no começo, elas já teceram os seus destinos kármicos. Pessoas que praticavam inúmeras ações por conta própria, sem sequer pensar no amanhã, nem no seu amanhã e nem do outro, menos ainda do outro, tá? Então, ó, aqui tem gente tendo que prestar contas com a justiça dos homens, ou prestar contas na divisão de algum imóvel, na divisão de alguma herança, na divisão de algum patrimônio, mas que é de direito, né, dividir. E aqui passa pela justiça terrena, pela justiça dos homens que fazem essas divisões, essas organizações, tá? E briga e mais briga, briga em cima de briga, gente que não se entende, né? E, como eu falei, algumas pessoas, elas estão tão ligadas, elas estão tão arraigadas com essas coisas, com essas dinâmicas, esses comportamentos de lidar com outro ser humano da sua maneira, que essas pessoas, elas não se dão conta de olhar para a própria espiritualidade. Quem dirá para a espiritualidade do ambiente ou das pessoas que elas estão lidando? Elas não conseguem nem se dar conta de se desconectar com isso. Imagina evoluir ou se desenvolver. Então, algumas coisas realmente vêm de uma forma que não é favorável para aqueles prazeres que o ser humano gosta de sentir. Tem coisas que acontecem de forma, né, surpreendente, tá? E as surpresas nem sempre são boas. Elas podem trazer bênçãos, mas elas podem trazer também ensinamentos, lições de toda os préstimos das atividades que a gente vem desenvolvendo.
Aqui nós temos pessoas que vão tentar fazer as pazes com a vida. Tem gente que vai tentar fazer as pazes com um novo caminho, de uma nova forma. Mas nós temos também aquelas pessoas que vão tentar se desresponsabilizar pelo antes e pelo depois. É como se elas não tivessem nenhuma prestação de contas e nenhuma base de merecimento que elas pudessem contar. Elas simplesmente decidem, não, eu vou zerar tudo, vou apagar tudo e vou seguir a minha vida. Tá? E, assim, tem gente que considera perder coisas materiais muito graves, né? Tem gente que considera o fim da linha. A vida acabou para mim, como é que eu vou sobreviver, tá? Mas aqui a espiritualidade fala de coisas ainda maiores. E fala de quê? Fala de como é que alguém pode sobreviver, aliás, como é que alguém pode viver sem a própria espiritualidade. Aqui realmente é uma sobrevivência. Tem pessoas que sobrevivem baseados nas coisas que elas perderam ou que elas podem ganhar. Nunca baseadas no que elas são. O quanto de entrega, né, por mim, feita por mim e para mim, correspondem à minha existência, à minha passagem e à minha linha do tempo aqui na Terra. Quais são as minhas projeções? Quais são os meus reflexos? O que é que eu tenho entregue? Eu tenho vivido muito na zona de conforto? Ou eu tenho superado as minhas próprias expectativas? Eu tenho vivido muito confortavelmente dentro dos padrões criados e estabelecidos por autoridades, por política, por status, por dinheiro? Pelo que é que eu estou sobrevivendo? E, obviamente, sempre tem aquele que se destaca. Sempre tem aquele que acaba, de alguma certa forma, vivendo para contar a sua história de sobrevivência da sua espiritualidade. Tá? Então, é como eu falei, algumas pessoas vão encontrar portas fechadas, ciclos fechados, ciclos repetitivos. Para quem acredita em reencarnação, nós temos aqui a repetição de ciclos kármicos que vão e voltam, que vão ficar se repetindo toda vez que a gente não entende o propósito de estar aqui. Qual é o propósito de conviver com outro ser humano? Qual é o propósito de conviver comigo mesmo? Qual é o propósito de nascer com inteligência? Qual é o propósito de nascer com algum tipo de habilidade, de dom? E tem gente que se farta com essas ideias. Tem gente que apenas se junta aos demais e viver no mesmo nível já tá bom. Viver naquele padrão onde todo mundo faz as mesmas coisas iguais já tá bom. Então tem gente que se minimiza tanto para caber dentro das condições sociais, mundiais, que não desenvolve nenhum tipo de dom, de arte que ele mesmo sabe fazer. Né? E aí ele entrega sempre só metade de si.
porque a outra metade já tem alguém ocupando. Os espaços que ele busca estar, os espaços que poderiam ser muito maiores, tem sempre alguém ocupando junto comigo. Eu não uso a criatividade, eu não uso a minha inspiração, eu não uso a minha arte. Eu simplesmente copio. E eu vou copiando, e eu vou copiando, e eu vou copiando. Se eu saio de um grupo onde eu já fazia algo de igual a todo mundo, eu simplesmente vou migrando de grupo em grupo para ver se eu sou bem aceito. Aí o tempo que eu for bem aceito lá, beleza, tá bom para mim, não preciso de mais. Mas o que é que você sabe fazer por você e por um propósito maior que pode te destacar, te trazendo a visibilidade daquilo que você veio fazer aqui? Porque talvez você tenha vindo fazer algo tão diferente, algo tão da tua especialidade, mas que você, por não olhar para si, não consegue executar. Não desmerecendo nenhum tipo de profissão aqui, tá? Não desmerecendo nenhum tipo de profissão. Mas tem gente que faz a mesma coisa a vida toda, desde quando aprendeu a dar os primeiros passos e chama isso de tradição. Por que não chamar de tradição todas as vezes que eu quebro uma regra que já está vencida? Já é tradição da minha família. Quando a gente vê que todo mundo faz a mesma coisa sempre igual, a gente quebra essa regra. Pode ser uma tradição. Se for para chamar de tradição, que seja para transformar, não para copiar, não para ficar repetindo e repetindo e repetindo e fazendo sempre igual. E olha que nós estamos falando de um aquariano. Pessoas que têm o elemento ar e que estão sempre à frente do seu tempo. Estão sempre regendo as evoluções, o futuro. Tá? E aqui a gente começou falando dessas análises. Eu analiso, aí eu analiso de novo, aí eu faço a análise da análise, aí eu fico mais um pouco pensando na análise, daí eu analiso o que eu pensei, daí eu penso em todas as análises que eu fiz sobre análise. Gente, não dá? Não dá. A pessoa, ela tem que se movimentar em direção àquilo que ela acredita que ela pode fazer. Né? E aqui, a carta da espiritualidade maior, a carta do julgamento, vem falando com um grupo de busca de pessoas para se movimentar em direção ao ouvir a espiritualidade. Ouça um pouco mais. Ouça o que o universo quer falar. Ouça o que a natureza quer falar, o que a noite quer falar. Parece conversa de gente que não tem o que fazer. Mas esse é o conteúdo da espiritualidade. Falar de tudo que é maior, de tudo que está acima de nós. Certo? Arrogância, prepotência,
status por coisas que eu tenho. Nada disso vai adiantar. Vamos dar, por exemplo, se hoje todas as coisas materiais não valessem de mais nada. Nada mais material tivesse valor para o ser humano. Você consegue enxergar um ser humano diferente do outro? Cada um ia ter que ralar para expressar, para trazer o seu poder de criatividade individual. Todo mundo ia ter que mostrar alguma parcela da sua arte de desenvolver algo para construir uma nova civilização, né? Então, aí é todo mundo parecidão. Aí é todo mundo. Se o que o outro tem não vale nada, aí ele já tá mais parecido comigo. Mas não precisa você olhar para as coisas que a pessoa tem ou não tem. Basta você olhar para as coisas que o ser humano é. Para você entender as capacidades ou as enfermidades que todo ser humano abriga. Tá? Qual é o teu diferencial? No que é que você se destaca? Quando a gente fala da espécie humana, não importa em qual lugar do mundo ele esteja. Ele pode ser um ser humano extremamente rico. E pode ser um ser humano extremamente humilde. Tem gente que se destaca pelo ser humano que ele é, não pelas coisas que ele tem ou que ele não tem. Então hoje, se as coisas não valessem nada, quem é você de verdade? Qual é o ser humano que você carrega? E aqui o poder da espiritualidade não tá de brincadeira. O poder da espiritualidade não tem a função de assustar, de envolver as pessoas em medo, em condicionamentos, em submissões. A espiritualidade, ela deseja o despertar. O despertar do espírito que está vivenciando um processo encarnatório. Mas que de fato nós somos um espírito. Tá certo, Aquário? Tá entregue a tua mensagem. Eu te espero semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.